Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Uma boa noite a todos. Estamos entrando na sua casa mais uma vez com o nosso programa Momentos de Fé. Nesse mês de setembro, nós estamos refletindo sobre o Evangelho de Mateus, assim como o nosso povo também deve estar, no Brasil todo, realizando os encontros do mês da Bíblia com o subsídio da Conferência dos Bispos do Brasil. Falamos semana passada sobre as parábolas do Reino de Deus. Jesus está fazendo uma catequese um pouco mais intensa com os seus apóstolos, com aqueles que na verdade ficaram perto dele, Chegamos ao capítulo 16, já quase iniciando a narrativa da paixão. Jesus já percebendo, sentindo o desenrolar da história, portanto ele já vê a cruz muito perto. Jesus quer perceber a fé dos seus discípulos. E de certa forma, é claro, ele quer orientar. Na verdade, Jesus quer saber se estão reconhecendo que ele é o Messias ou não. Aí temos no capítulo 16 o ponto mais alto do Evangelho de São Mateus. É o ápice do Evangelho de São Mateus, que é a profissão de fé apostólica. Por que é o ápice? Porque o reconhecimento de que Jesus é o Messias não é dom simplesmente humano, mas é obra do Espírito Santo, e é desse reconhecimento de que Jesus é o Messias que surge a igreja. Uma igreja forte que não se deixa abater pelas maldades desse mundo, que não se deixa abater pelo inferno. Jesus pergunta aos seus discípulos, aos seus apóstolos, o que dizem dele. Na verdade, Jesus quer saber se o povo conseguiu reconhecê-lo como Messias ou não. A resposta não é negativa, mas também não atinge aquilo que Jesus esperava. Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, Jeremias, alguns profetas, ou seja, é um profeta. O povo entende Jesus como um homem bom, como um homem que veio de Deus. É como um profeta realmente, que faz o bem, que realiza grandes sinais. Mas isso não basta. Então Jesus pergunta aos apóstolos: para vocês, quem eu sou? Esse ano esse evangelho apareceu 2 vezes na liturgia, na solenidade de São Pedro e São Paulo e no 21º domingo do tempo comum. Aí para a comunidade eu falava: não basta dizer que Jesus é o Messias, porque isso papagaio também fala se nós ensinarmos muito bem. Trata-se de dar uma resposta que vem do Espírito. Como diz São Paulo, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor a não ser no Espírito. Jesus elogia a resposta de Pedro, que ele conseguiu ver em Jesus de Nazaré, no Jesus histórico, o Cristo da fé. Ou seja, aquele que o povo esperava, o Messias, aquele de quem os profetas falavam, aquele que vem da descendência de Davi, como eu disse já, que Mateus desde o início fez a genealogia para colocar Jesus na linhagem de Davi. Portanto, é ele o Messias. Aí Pedro recebe, por isso tu és Pedro, sobre esta pedra eu edificarei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Sempre digo isso sobre esse evangelho, queridos irmãos e irmãs, a igreja não é edificada na pessoa de Pedro, mas na fé que Pedro professou. Por isso esse é o ponto mais alto do Evangelho de São Mateus. A igreja começa a ser edificada na fé que os apóstolos professaram. Pedro foi o porta-voz de uma comunidade que crê, de um grupo que crê e que vê em Jesus o Messias. E essa fé que os apóstolos professaram foi sendo transmitida para a igreja e vem sendo transmitida de geração em geração. Nós não professamos a nossa fé individual. Eu professo a fé que a igreja professa. E a fé que a igreja professa é a fé que os apóstolos transmitiram para nós. Vivamos, queridos irmãos e irmãs, essa fé. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Senhor, fazei-me
instrumento de vossa paz.